Os porta-aviões são meios navais de superfície que realizam operações com aeronaves militares. Começaram a ser desenvolvidos ao final da Primeira Guerra Mundial e empregados ostensivamente a partir da Segunda Guerra Mundial, e têm como principal objetivo servir aeronaves que realizaram ataques, interceptações e operações de reconhecimento. Tem como principal vantagem seu grande alcance, permitindo com que as operações ocorram a partir das localizações mais remotas possíveis. Os porta-aviões atualmente representam uma grande significância geopolítica e garantem presença militar dos países que os possuem. Exemplos de porta-aviões são São Paulo A-12, o USS Nimitz, USS Gerald R. Ford e o Kuznetsov. Navios de assalto anfíbio e de multipropósito. Essas embarcações são responsáveis pelo manejo de tropas militares anfíbias, realizando o transporte e despacho de tanques, veículos anfíbios, hovercrafts, lanchas de desembarque pessoal e etc. Tiveram seu surgimento vindo principalmente da Marinha Imperial Japonesa da Segunda Guerra, onde navios civis eram convertidos a partir da instalação de uma pista de pouso e um hangar para equipar suas tropas terrestres e anfíbias. Seu uso majoritário começou a partir do advento dos helicópteros, que permitiram uma maior área de pouso e operação, abrindo espaço para a colocação de outros veículos no navio. Tem como principal objetivo coordenar operações de desembarque anfíbio alocadas em localizações longes e remotas, servindo como base militar flutuante nave-mãe para os veículos que realizarão o ataque. Na maioria das vezes, os países que possuem esse tipo de navio buscam poder ofensivo, sendo os navios multipropósito pouco utilizados para defesa, apenas em caso de apoio humanitário. Exemplos de navios de assalto anfíbio são Atlântico A-140, USS America LHA-6, Type 76 da China e o francês Mistral. Encouraçados. Encouraçados são navios de superfície que têm o armamento mais pesado dentre todos os tipos. São pesadamente blindados e lentos. Seu surgimento vem da linha evolutiva das naus de linha dos séculos 17 e 19, que ao longo do tempo foram aprimorando-se com o uso extensivo do metal para a construção do casco. O primeiro encouraçado moderno foi o HMS Dreadnought de 1906, que revolucionou a engenharia naval da época e liderou uma corrida armamentista que se alastrou até o fim da Primeira Guerra Mundial. Sua obsolescência deu com o advento justamente dos porta-aviões, que mostraram uma maior efetividade em comparação com os encouraçados, mais rápidos, tendo maior poder de fogo com as aeronaves e custos menores. Os últimos encouraçados a serem descomissionados foram os da classe Iowa dos Estados Unidos da América, e o último a ser construído foi o HMS Vanguard, completado em 1946. Exemplos de encouraçados são o encouraçado brasileiro Minas Gerais, o USS California, Bismarck e o poderosíssimo Yamato. Cruzadores de batalha. Os cruzadores de batalha são navios que têm um armamento mais pesado só atrás dos encouraçados, e se destacam por uma blindagem mais leve e um desenho de casco mais estreito que os citados. Os primeiros cruzadores de batalha vieram a surgir na década de 1900 e encontraram seu auge na Primeira Guerra Mundial. Começaram a tomar uma nova forma no entre-guerras, com a maior valorização de velocidade e acima de blindagem. Os cruzadores de batalha da Segunda Guerra Mundial mais aproximavam-se de um cruzador comum e sua obsolescência foi declarada a partir da preferência de cruzadores mais leves em contraposição aos cruzadores de batalha. Exemplos de cruzadores de batalha são HMS Hood, Congo, Graf Spee e o USS Alaska. Cruzadores. Esses navios são navios de armamento moderado de superfície, com principal intuito a proteção de meios navais maiores, como porta-aviões e, antigamente, os encouraçados. Seu surgimento deu-se por volta do final do século XIX, com a vertente dos encouraçados, os cruzadores blindados, tomando forma. A partir de então, foi visado que esses navios se destacaram por maior velocidade e versatilidade no campo de batalha, principalmente frente a ameaças como submarinos e outros meios navais menores, como destroyers. A partir do final da Segunda Guerra e com o surgimento de mísseis guiados, marinhas ao redor do mundo, como a marinha americana e russa, começaram a tornar seu armamento de canhões mais restrito, e o cruzador foi remodelado como uma base móvel de lançamento de mísseis por vezes balísticos, por vezes antiaéreos ou por vezes antinavio. Exemplos de cruzadores são o cruzador brasileiro Bahia, o USS Cleveland, Mogami, Marshal Ustinov e Ticonderoga. Submarinos. Os submarinos são embarcações que são feitas para operar, como o nome sugere, debaixo d'água. Destacando-se por seu corpo cilíndrico e hidrodinâmico,
atuam em missões onde se exige sigilo e o elemento surpresa. O surgimento dos submarinos deu-se primeiramente com seus embriões, os submersíveis, que não submergiam completamente, mas precediam os sistemas de lastro. O auge dos submarinos como máquinas antinavio deram-se principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial. Os U-boats alemães são um grande destaque de submarinos, pois foram, nas duas grandes guerras, armas mortíferas que causaram mortes e prejuízos financeiros aos aliados. Com o sucesso dos U-boats, principalmente com a adoção tecnológica vinda da Alemanha ocupada dos anos que seguiram o fim da Segunda Guerra, novos tipos de submarinos começaram a surgir, e atualmente servem como plataformas de lançamento de mísseis nucleares balísticos e atuam em missões de reconhecimento, ainda também como uma funcionalidade de armamento antinavio. Exemplos de submarinos são o Maitá, Riachuelo, U-2540 e Typhoon Akula. Destroyers. Destroyers são tipos de navios mais rápidos e ágeis, preparados para realizar escolta, tanto de navios mercantes quanto navios militares maiores. Surgiram ao final do século XIX, vindo em sua primeira forma com os torpedo boats, ou barcos torpedeiros, juntamente com o advento dos torpedos. Ao longo do tempo, tornaram-se maiores e mais pesados, com um poder de fogo moderado e leve, a maior capacidade de carregar e lançar torpedos. Eles são amplamente utilizados, desde seu surgimento até os dias atuais, com o intuito principal de escolta antinavio, antiaérea e antissubmarina. A vasta gama de destroyers já pode representar uma frota naval mais protegida e uma marinha mais preparada para operações de guerra. Exemplos de destroyers são HMS Tribal, Marcílio Dias, USS Fletcher e USS Early Brook. Destroyer de escolta. Destroyers de escolta são derivados dos destroyers que são menos bem armados, menos potentes e menos blindados. Seu cerne deu-se por conta da Marinha dos Estados Unidos, que buscava uma maior quantidade sobre a qualidade dos navios para a escolta do Atlântico durante a Segunda Guerra. No entanto, eles tinham uma maior versatilidade. Eram mais baratos, mais simples para uma tripulação se adequar. Tinham como principal objetivo proteger navios mercantes dos U-boats, ou proteger outros navios militares menores. Seu destaque vai para seu armamento antissubmarino. Temos como exemplos de destroyers escolta o Bauru, embora classificado na Marinha do Brasil como destroyer normal, o USS Samuel B. Roberts e a HMS Hunt. Fragatas. O termo fragata veio do século XVIII, mas foi reaproveitado durante a Segunda Guerra Mundial para descrever embarcações menores que destroyers, com o principal objetivo a concentração de poder de reconhecimento em um só navio. Atualmente, a maioria dos tipos de navios da Segunda Guerra Mundial, como as chalupas, avisos coloniais e os já citados destroyers de escolta, podem ser classificados como fragatas leves e pesadas. Seu principal objetivo é a proteção e escolta de uma frota, comboio civil, missões de patrulha e de instrução. Como exemplos de fragatas nós temos F-40 Niterói, a USS Tacoma e a HMS Brilliant. Corvetas. Corvetas são tipos de navio de menor porte. São rígidas e concentram maior poder de fogo no quesito de mísseis, principalmente antiaéreos e antinavio. Seu surgimento deu-se novamente com o reaproveitamento do termo antigo durante a Segunda Guerra Mundial, que agora serviu para designar o menor tipo de navio que efetuaria a escolta de navios mercantes, as corvetas. A primeira e mais numerosa classe de corvetas modernas foi a classe Flower, com um casco simples, semelhante a de navios baleeiros e um desenho modesto, para facilitar a construção e o subsequente esforço de guerra inglês. Desde então, as corvetas permanecem como sendo o menor tipo de navio de frota, servindo principalmente como escolta, proteção defensiva e, por vezes, ofensiva. Exemplos de corvetas são Tu Chiang, consideradas as assassinas de porta-aviões de Taiwan, Visby, Inhaoma e Barroso. Navios patrulha. Os navios patrulha são navios bem menores do que os navios de frota. São utilizados, como o nome sugere, para executar patrulha das águas, geralmente próxima ao litoral ou ao país que pertencem. O conceito de navio patrulha é, na verdade, bem antigo. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos foram destacados como canhoneiros e chalupas, sendo por muitas vezes parte da guarda costeira dos países ao invés da marinha. Exemplos desse tipo de navio são Babitonga, Amazonas e USCGC Iceland. Barcos patrulha. Os barcos patrulha são pequenas embarcações geralmente operando no litoral e em meios fluviais que efetuam operações de, como já sugerido pelo nome, patrulha,
assistência humanitária, escolta e etc. Seu surgimento deu-se desde o início do século XX e seu conceito foi sendo alterado ao longo do tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos barcos patrulha eram equipados com armamentos de superfície moderada, mas com 4 ou mais torpedos, para serem lançados a curta distância. O principal funcionamento disso era que eram discretos e, apesar do ruído dos motores, tinham baixa detecção sobre distâncias curtas. Exemplos de barcos patrulha são Macaé e Elco PT-109.